Olá, amigos espectadores. Está entrando no ar mais um TV Esporte, reduzindo um pouquinho, comigo Fábio Costa e Paulo Gonçalves. Como vai, Paulo? Muito bem, Fábio. Agora força dupla para tentar diminuir esse número reduzido, né? Tentar quebrar essa barreira. Mas o programa continuará com a mesma qualidade. E começando o programa falando da Série C do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do Grupo 28 acontece nesse final de semana e o Ubra recebe o Bragantino, o Ubra que é líder do grupo, e o Craque recebe o América que precisa se recuperar, né, Paulo? A América que veio de uma derrota, de uma partida dentro de casa e que não tinha perdido há mais de um ano, né, Fábio? E que precisa agora de uma recuperação, um time bom, um time que tem uma boa torcida e uma boa qualidade técnica. Verdade. E segunda-feira a gente vai trazer os resultados e os comentários precisos da nossa equipe. Falando de Copa Sul-Americana, os cariocas foram bem, o Vasco recebeu o Atlético Paranaense jogando em São Januário, tinha o poder da vantagem, venceu o primeiro jogo fora e também venceu o segundo jogo em casa com um time misto por 2-0, Paulo. Verdade, o Vasco jogou bem, né? Mais uma vez, o Vasco está melhorando muito desde o começo do ano, que ele estava mais ou menos, agora desponta mesmo como um time bom e um bom carioca, né? Tá aí brigando também no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. Vamos ver, né, Fábio? Vamos ver, o Vasco ganhou com 2 gols de Marcelinho, reserva, mas entrou e fez um bonito gol, o segundo gol, e passou, vai enfrentar o Lanús. O primeiro jogo acontece fora, o Lanús é um time argentino, a Sul-Americana agora começa a ter os confrontos intercontinentais. E o Botafogo foi a São Paulo e derrotou o Corinthians por 2-1, Paulo. O Botafogo, enfim, voltou a vencer. Finalmente, Fábio. O Botafogo pelo menos perde no Campeonato Brasileiro, mas tem que fazer jus em algum lugar, né? Na Sul-Americana ele está conseguindo ir aos poucos, já ganhou a segunda vez ganhando do Corinthians, a primeira foi em casa, né? E 2 gols. Dodô e quem foi o outro? Lúcio Flávio. Isso, Lúcio Flávio, sempre esqueço. O segundo gol, uma pintura, jogada muito bem trabalhada, lembrando aquele belo futebol que você sempre fala aqui no programa. É verdade, o Botafogo tem que recuperar esse futebol, que é o jeito dele ganhar, porque é assim que ele chegou à primeira colocação na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada não, perdão, no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, e é assim que ele vai lutar pelo quarteto, né, da Libertadores. O Botafogo recebe o River Plate e o jogo pode marcar a estreia do Engenhão, né? Do Engenhão, estádio novinho, cheirando a tinta. Se estrear, com certeza estaremos lá, né, Fábio? A gente tem que prestigiar, né, que é o estádio mais avançado da América Latina, se não me engano. E vai ser uma partida legal, vai ser uma bonita festa. É uma bela ideia, essa iniciativa botafoguense de um clássico, o Botafogo voltando a disputar competições sul-americanas e uma bela ideia do Bebeto. Com certeza. E também agora falando do Campeonato Brasileiro, o jogo adiado, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 3-1, ainda em função dos jogos pan-americanos, o Flamengo deve ainda mais um jogo, mas esse contra o Cruzeiro, um meio de campo repleto de volantes, 3-1, uma vitória tranquila, o Flamengo jogou bem, o Leonardo Moura um partidaço, o primeiro gol, um espetáculo, pareceu o jogo do Botafogo. Toró ajeitou de cabeça, o Léo Moura pegou de primeira ali uma bomba, e o Souza ponta direita, jogado ponta esquerda, driblou um ali, sempre municiando o ataque, jogou muito bem o Flamengo e agora cresce a expectativa para o clássico de domingo contra o Vasco, né, Paulo? Você acha que o Flamengo sobe agora? Olha, com o Joel ali, sempre no cangote de jogadores falando, quem sabe? O Flamengo tem time para isso. Tá meio instável o time do Flamengo, mas eu acho que tende a melhorar. Sem dúvida, é o que não só a gente, como a torcida rubro-negra espera. E o Campeonato Brasileiro continuará nesse final de semana com a seguinte rodada. O Fluminense encara o Lanterninha América de Natal. E o clássico Sansão. O São Paulo enfrenta o Santos no Morumbi. O Goiás recebe o Náutico no Serra Dourada. O Sport encara o Paraná na Ilha do Retiro. O Botafogo vai a São Paulo enfrentar o Corinthians mais uma vez. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Flamengo recebe o Vasco no Clássico das Multidões. Figueirense encara o Juventude e o Grenal às 6h10 com Grêmio e Internacional no Estádio Olímpico. E no último amistoso, antes das eliminatórias, a seleção brasileira venceu o México de virada por 3-1, Paulo. Verdade, Fábio, 3-1, bom placar, não é um placar elástico, mas também não é um placar pequeno, são 3 gols. E parece que o Dunga está começando a acertar o time para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Brasil costuma se dar mal sendo um pouquinho freguês do México, espantou o azar, começou tomando um gol do Castro, mas o Kleber, lateral esquerdo do Santos, empatou, o Kaká virou o jogo e o Poçante Afonso, enfim, deixou a sua marquinha com a camisa canarinha da seleção brasileira, Paulo. Verdade, renovação da seleção, né, tá apontando para isso que a gente vinha pedindo, a torcida mesmo vinha pedindo desde a Copa do Mundo, aquela renovação que o Parreira teimou em não fazer e acabou não dando certo, mas a gente torce agora para dar certo, né? E falando da seleção brasileira, mas a feminina agora que estreou muito bem na Copa do Mundo Mundial Feminino com a vitória de 5-0 sobre a Nova Zelândia, Paulo.
Marta de novo, né? Como joga a bola? Meu Deus, ela faz gols maravilhosos de fora da área, fez quantos gols, Fábio? Uns 3? Foram 2 na Marta. 2 na Marta, joga muito, a seleção brasileira realmente é uma das favoritas e apresenta um futebol vistoso, um futebol muito lindo. É sem chance para o time, é literalmente sem chance. Você pega a seleção brasileira feminina, você muda da seleção, você já sabe que vai perder. É incrível. Os gols da seleção foram marcados pela Daniela Alves, Cristiane, Renata Costa e a melhor jogadora do mundo, a Marta, balançou as redes por 2 vezes. Agora falando do mundo da velocidade, saiu o resultado daquela investigação, Paulo. Quem está feliz é Alonso e Hamilton, porque eles não vão ser punidos para pontos nesse campeonato, mas pontos de construtor. A McLaren já não pode mais vencer até o fim do ano nenhum ponto, né? Relembrando o caso, foi a espionagem entre a Ferrari e a McLaren. A McLaren teria... Quem devolve o Pedro de la Rosa, né? Isso, o Alonso também. A Ferrari teria se apossado de alguns documentos na construção mecânica do caso da Ferrari, foi condenada a pagar 100 milhões e, como o Paulo falou, está fora da briga pelo Mundial de Construtores. Mas por pilotos, o Hamilton continua na frente e o Alonso logo em segundo. A briga realmente aí fica para os dois, né, Paulo? Fica para os dois. Felipe Massa pode chegar ali entre os 3 primeiros, mas competir para vencer o campeonato não. Vencer aqui no Brasil a gente já é outra história, né? A gente vai torcer por isso também. E agora falando do Mundial de Judô que está acontecendo no Rio Centro, o Brasil com bons lutadores, né, Paulo? Bons lutadores, bons resultados e um bom público, não está nem cheio, nem muito vazio, né, Fábio? Tá um público bom, a arena não está lotada, mas os japoneses estão fazendo a festa, né? Uma comitiva japonesa veio, estão se divertindo à vontade. E até o momento, até essa edição, a Ednancy Silva passou, Ednancy Silva e João Gabriel vão seguindo firme na competição. O Luciano Correia, uma bela vitória sobre o campeão olímpico, o bielorrusso, e infelizmente a Priscila Marques, ela perdeu, mas também ela perdeu simplesmente para campeã mundial, mas ela ainda pode brigar na repescagem. Verdade, isso demonstra também o crescimento do judô no Brasil, que estava um tempo meio afastado, meio morto, e agora está voltando devido também aos bons treinadores, né, que têm ingressado no esporte, e aos ótimos atletas que têm surgido, né, Fábio? Exatamente. Ponto final em mais uma edição aqui comigo e com o Paulo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso trabalho no blog, né, Paulo? Qual o endereço? www.blogdatvOeste.blogspot.com. E se você quiser mandar uma sugestão, um elogio, gostou do comentário do Paulo, é só mandar um e-mail para contato@tvuerg.com.br. Até uma próxima conexão. Até lá.